Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui e agradecer mais uma vez nossos ouvintes da Rádio Capivari, cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, cumprimentar o João Toyota, para nós uma honra com o senhor aqui, né, todos os servidores da casa, todos os vereadores. Quero agradecer mais uma vez por estarmos aqui reunidos. Antes de dar início, quero apenas dar um recado aos vereadores, né, dizer que a Rádio Capivari está à disposição. Ontem eu estive lá com o João de Camargo e ele também se dispôs, né, a estar de portas abertas com a rádio para atender qualquer vereador que queira fazer um programa de 15 minutos, meia hora, uma hora que seja, né, está aberta a porta da Câmara para ir um vereador, 2 ou 3, quantos quiserem juntar uma equipe e fazer parte lá da rádio, levando a Câmara até mais próximo do povo. Então fica aí o meu convite a todos os vereadores. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informa o segundo secretário da mesa que os vereadores assinaram o livro de presença, dessa forma, havendo número regimental, declaram aberta sobre a proteção de Deus a 20ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 15ª legislatura do ano de 2018. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Em seguida, a vereadora Angelina fará a leitura de um trecho bíblico. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Salmo 47. A glória de Jerusalém. Grande é o Senhor e digno de todo louvor, na cidade de nosso Deus, a seu monte santo. Colina magnífica é uma alegria para toda a terra. O lado norte do monte Sião é a cidade do grande rei. Deus se mostrou em seus palácios um baluarte seguro. Eis que unem os reis para atacar juntamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro iniciado o expediente. Solicito a segunda secretária da mesa, vereadora Angelina, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ato da 19ª sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h13 do dia 7 de maio de 2018, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 19ª sessão ordinária do segundo ano da 15ª legislatura, presidida pelo vereador Davi Félix Vaz da Silva. Para dar início aos trabalhos deste dia, o senhor presidente desejou um bom dia a todos, cumprimentando e agradecendo aos servidores desta casa legislativa que muito contribuíram para abrilhantar os trabalhos da sessão solene da entrega de título da cidadã abadianense, a deputada Leda Borges. Aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos seus colegas, rogando a Deus suas bênçãos para que possam realizar um trabalho nessa semana que ora se inicia. Aos presentes em plenário e aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, a transmissão ao vivo através do Facebook. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor presidente informou a segunda secretária da mesa, certificou que os vereadores assinaram o vídeo de presença. Dessa forma, havendo número regimental, declarou aberta sob a proteção de Deus a 19ª sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura do ano de 2018. Em momento devocional, o senhor presidente convidou a todos para ficarem de pé, para que juntos fizessem a oração do Pai Nosso, solicitando ao término ao vereador Carlos Coelho da Fé a leitura de um texto bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo dos termos do artigo 78 do Regimento Interno, o senhor presidente declarou iniciado o expediente, solicitando ao primeiro secretário da mesa, o vereador Ivanei Pereira, a leitura da ata da 18ª sessão ordinária do segundo ano da 15ª legislatura do ano de 2018, a qual não tendo sido apresentada qualquer pedido de retificação
ou impugnação foi declarada aprovada de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. Ainda no expediente deste dia, conforme prevê o artigo 79 do Regimento Interno, o senhor presidente convidou o primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que seguem em anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes na pauta deste 7º dia do mês de maio de 2018, conforme prevê o artigo 78, parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 80 do Regimento Interno, o senhor presidente concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratar de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que discursaram vereadora Neuza Jacinto Diniz, vereador Éder Ferreira Martins, vereador Clarindo Borges Araújo Filho, vereador Carlos Cleide da Fé Abrantes. E não havendo mais nenhum orador escrito, o senhor presidente declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo ao uso da palavra ao primeiro secretário da mesa para a leitura do parecer jurídico emitido em relação à emenda modificativa, aditiva e a emenda aditiva apresentada pelo vereador Éder Ferreira, PTB, em relação ao projeto de lei 023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado 30 de outubro de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer doações de cestas básicas de alimentos às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social da das providências. Ao término da leitura, o senhor presidente e vereador Davi Félix colocou a matéria contida no projeto 023 em discussão. Neste instante, levantando questão de ordem, o vereador Carlos Cleide da Fé apresentou, nos termos do artigo 110 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, subemenda modificativa aditiva ao artigo 3º da iniciativa, para que a triagem e distribuição às famílias das cestas básicas de alimentos sejam realizadas, ao invés de pela Secretaria de Assistência Social, por comissão presidida pelo presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, proposta por 6 membros, sendo que 3 membros indicados pelo chefe do Poder Legislativo, 3 membros indicados pelo Poder Executivo. Contando com as adesões do vereador Antônio Sérgio, do vereador Éder Martins e do vereador Rosemar, por parte do vereador Clarindo, apresentou o questionamento acerca do atendimento aos precedentes regimentais do número de subscritores vigentes no Poder Legislativo, que pela emenda modificativa aditiva e pela emenda aditiva apresentada pelo vereador Éder, em relação ao projeto de lei 023, consignando-se que as mesmas encontram apoio do vereador Antônio Sérgio e do vereador Rosemar. E em outra viés, o vereador Clarindo Borges pontuou que o projeto de lei 023 e o projeto de lei 024 tratam de matérias de iniciativa exclusiva do alcaide municipal, ponderando ser contrário às alterações realizadas, afirmando que, no seu sentido, o que poderia ser modificado seria tão somente permitir que a triagem e distribuição às famílias de cestas básicas de alimentos fossem acompanhadas por vereadores, mantendo-se critério de desseleção pela Secretaria de Assistência Social. Pela visão do edil, a emenda modificativa aditiva inverteu os papéis e o Poder Legislativo local deixa sua função fiscalizatória, passando a ser órgão executivo do programa. De igual sorte, a emenda aditiva, além de renumerar equivocadamente o artigo 4º do projeto de lei 023, por este artigo já existir na proposta, é colidente com a legislação eleitoral vigente, motivo pelo qual não merece prosperar, acaso aprovada deve enfrentar renumeração. O vereador Clarindo Borges questionou ainda que não apresentação de pareceres por parte da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento em relação à emenda modificativa aditiva e a emenda aditiva apresentada pelos vereadores Éder Martins ao projeto de lei 023. Em resposta ao edil, o senhor presidente, o vereador Davi Félix, informou que já existirem nos autos do projeto de lei número 023 e do projeto de lei 024 as ponderações das comissões permanentes da Casa em relação às alterações pretendidas, inclusive lidas na 16ª
sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura do ano de 2018, e que as pretensões somente não foram apreciadas naquele dia pela inexistência do parecer jurídico sobre as mudanças vindicadas nesta Casa de Leis. O vereador Carlos Cleito, no uso da palavra, afirmou que inclusive já faz esse trabalho de triagem de pessoas em situação de vulnerabilidade social, encaminhando-se para a Secretaria de Ciência Social, pelo CRAS, na pessoa da senhora Nira, bem como informou que até mesmo enquanto ouvidor da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, recebeu solicitações para que a triagem e distribuição às famílias das cestas básicas de alimentos fossem acompanhadas pela edilidade. Por fim, o vereador Carlos Cleito disse que sua intenção é encontrar um ponto de junção, de equilíbrio entre os poderes constituídos e, caso não haja consenso, poderá retirar sua recomendação. Senhor presidente, para fixação dos pontos em debate, anotou que a sugestão do vereador Carlos Cleito é, então, a inversão numérica de que a comissão seja composta por 5 membros, sendo 3 membros indicados pelo poder e 2 membros indicados pelo chefe do legislativo. O edil presidente verberou que, em sua ótica e sugestão, não retira o mérito do trabalho da Secretaria da Ciência Social, mas incluirá a Câmara Municipal de Abadiânia no local onde deve estar diariamente fiscalizando. Para dar prosseguimento às tratativas, o senhor presidente manteve aberta a discussão do projeto de lei 023, oportunidade em que o vereador Clarindo Borges disse entender que a triagem e distribuição às famílias nas cestas básicas de alimentos devem ser mantidas como na proposta original, apenas fiscalizadas pelos vereadores. Levantando questão de ordem procedimental, o vereador Éder Ferreira disse entender que, após a leitura do parecer jurídico emitido em relação à emenda modificativa aditiva e a emenda aditiva por ele apresentadas, em relação ao projeto de lei, deve ter-lhe oportunizado a explanação em relação ao vereador Éder Martins. Diz entender que, após a leitura do parecer jurídico emitido em relação à emenda modificativa aditiva e emenda aditiva por ele, apresentadas em relação ao projeto de lei 023, elas, antes de ser fraquear o uso da palavra aos demais pares, passando a leitura das mesmas e a sua defesa. Por a parte, afirmando terem sido esclarecedoras as digressões do vereador Éder Martins. O vereador Carlos Cleito refluiu de seu posicionamento anterior, retirando a sua emenda modificativa aditiva por ele apresentada. Também por parte do vereador Clarindo Borges Filho, solicitou nova leitura da emenda modificativa aditiva no artigo projeto de lei 023, momento em que o senhor presidente, vereador Davi Félix, procedeu à leitura solicitada. Para o prosseguimento das discussões em relação ao projeto de lei 023, o senhor presidente, cumprindo aquelas disposições legais incutidas no artigo 19 do regimento interno desta Casa Legislativa, entregou a direção dos trabalhos à senhora vice-presidente vereadora Neuza Jacinto Diniz, que, por sua vez, concedeu-lhe o uso da palavra. Por sua visão, o vereador Davi Félix disse entender a relevância da emenda modificativa aditiva e da emenda aditiva apresentada pelo vereador Éder. Em relação ao projeto de lei número 023, da oportunidade após parabenizar a secretária municipal de Assistência Social, senhora Maria Selma Correia Diniz, pelo trabalho que vem sendo desempenhado. Disse pretender ele, de acordo com o contido no artigo 110 do regimento interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, apresentar subemenda modificativa aditiva, desde que, acompanhado por pelo menos dois outros vereadores, de modo a permitir a escorreita fiscalização por essa Casa de Leis e ainda ser ferir o princípio da impessoalidade. Levantando questão de ordem, o vereador Clarindo Borges indicou que, para que a apresentação da subemenda modificativa pelo vereador Davi, a apresentação, enquanto edil, a direção dos trabalhos deve permanecer na pessoa da senhora vice-presidente vereadora Neuza Jacinto, bem como que, se tratando da comissão de trabalhos, o número de componentes deve ser limpar,
com a apresentação oral de subemenda modificativa aditiva, novos pareceres jurídicos das comissões permanentes da Casa. Devem ser colhidos novamente, ainda que a forma verbal. Chamado a opinião, o assessor jurídico destacou que, por não importar em aumento da despesa prevista do projeto de lei 023, por guardar afinidade lógica, relação de pertinência com a lei 023/2017, proposição original, e não ofender as limitações estabelecidas na Constituição da República, na Carta Goiana ou na Lei Orgânica Municipal. O simples aumento de número de componentes de uma comissão destinada à triagem e distribuição às famílias das cestas básicas de alimentos não importa a modificação, sugerindo, então, somente que a composição seja em número ímpar, de modo a permitir o voto de desempate, e aproveitando a presença ao plenário do assessor jurídico, o vereador Clarindo Borges, indagou-lhe a modificação do artigo 3º do projeto de lei 023. Não desfiguraria a intenção do burgomestre no programa, levado a crer que a Câmara Municipal de Abadiânia, quem estaria o implementado por nele ter participação ou maioria. Em resposta ao vereador Clarindo, o assessor jurídico disse em seu entendimento o aumento de número de componentes de uma comissão destinada à triagem e distribuição às famílias das cestas básicas de alimentos não macula a iniciativa, mantendo-se inclusive com membros da Secretaria de Assistência Social indicados pelo prefeito municipal, mas na verdade estar-se atendendo ao princípio da participação na administração pública e ainda ao dever fiscalizatório dos edis. A emenda apresentada pelo vereador Davi Félix, com adesão do vereador Antônio Sérgio e do vereador Rosemar, ficou assim redigida. Modificou-se o teor do artigo 3º da proposta, para onde se lê: artigo 3º, as triagens e distribuições a famílias e pessoas descritas no artigo 2º desta lei serão realizadas pela Secretaria Municipal da Assistência Social deste município, de modo que no texto aprovado no plenário leia-se: artigo 3º, as triagens e distribuições às famílias e pessoas descritas no artigo 2º desta lei será realizada por uma comissão, adicionando-se parágrafo único. A comissão que trata o capto deste artigo será composta por 7 membros, sendo que 3 membros indicados pelo poder do chefe do Poder Legislativo, 3 membros indicados pelo Poder Executivo, cabendo ao presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, a legislatura em curso a presidir. Apresentamos as seguintes sobre as justificativas para a emenda apresentada. A senhora vice-presidente vereadora Neuza Jacinto indagou-se as comissões permanentes de Constituição e Justiça, de Finanças e Orçamento manteriam os seus posicionamentos à luz da submedida modificativa aditiva apresentada ou se emitiram novas opiniões. E de forma uníssona, seus membros optaram por manter as mesmas ponderações técnicas já esposadas, na medida em que semelhantes para ambos os casos, encerrando as manifestações por inexistência de mais interessados em debater o assunto contido no projeto de lei 023. A senhora vice-presidente vereadora Neuza Jacinto Diniz iniciou a colheita da votação de seus iguais, quando, por questão de ordem, o vereador Éder Martins também refluiu da emenda modificativa aditiva por ele apresentada ao artigo do 3º projeto de lei 023, para também aderir à subemenda modificativa aditiva apresentada pelo vereador Davi Félix, esclarecendo de forma alguma a Câmara Municipal de Abadiânia está adentrando as atribuições da Secretaria Municipal de Assistência Social, inclusive ressaltando que a triagem das famílias em situação de vulnerabilidade permanecerá, por óbvio, a ser realizada por aquela pasta. A vereadora Angelina Rodrigues destacou que a emenda somente confere mais poder de fiscalização ao Legislativo, inclusive em número paritário, bem como que impedimento de distribuição em ano eleitoral repete lei federal existente, inades, alterando a pretensão do prefeito municipal. A vereadora Angelina Rodrigues destacou que a intenção da Casa, ao emendar a proposta apresentada,
é melhorá-la, justificando dessa forma o seu voto. Por parte do vereador Clarindo Borges, disse entender que, de fato, as emendas apresentadas pelos vereadores sempre visam aperfeiçoar os projetos de lei, bem como visam atender a população, por eles são representadas. O edil disse que, na forma de emendada, retirou seu executor do programa de ser a maioria, trazendo-lhe ao presidente ou a presidente do poder legislativo local do exercício o poder de decisão em caso de empates. De acordo com o vereador Clarindo Borges, em contato com o prefeito municipal, este afirmou que pretende até mesmo vetar a matéria em decorrência das emendas apresentadas, oportunidade em que esclareceu a sua bancada ser contrário a ambas as emendas. Por questão de ordem, o vereador Éder Martins esclareceu que refluiu o posicionamento apenas com relação à emenda aditiva apresentada no artigo 3º do projeto de lei 023, mantendo interesse ao apoio dos demais subscritores em emenda que acrescenta ao projeto de lei dispositivo que impede que as distribuições não ocorram no período compreendido entre os meses de abril e dezembro dos anos que se houverem eleições, solicitando que na votação seja considerada tal situação. Retomando as votações dos seus pares em relação ao projeto de lei 023, a senhora vice-presidente vereadora Neuza Jacinto constatou assim a aprovação da matéria em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão ordinária. Com a subemenda modificativa aditiva apresentada pelo vereador Davi Félix, pelo vereador Antônio Sérgio, pelo vereador Rosemar e pelo vereador Éder Ferreira Martins. A emenda aditiva apresentada pelo vereador Éder Ferreira Martins, pelo vereador Antônio Sérgio dos Santos e pelo vereador Rosemar José da Silva. Por 6 votos a 5, divergindo o vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, o vereador Clarindo Borges Araújo, o vereador Ilvanei, o vereador José Maria e o vereador Nilton, que votaram pela aprovação do projeto de lei 023 em sua forma original, motivando o voto de Minerva do senhor vice-presidente e vereadora Neuza Jacinto Diniz, que presidia os trabalhos, reassumindo a direção dos trabalhos legislativos dessa casa. O vereador Davi Félix indagou ao soberano plenário acerca de dispensa da leitura do parecer jurídico emitido em relação à emenda modificativa aditiva e emenda aditiva apresentada pelos vereadores Éder Ferreira. Em relação ao projeto de lei 024, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, destaco 30 de outubro de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer doações de postos artesianos às famílias e comunidades das zonas urbana e rural em situação de vulnerabilidade e risco social e das providências. Diante do consenso unânime do soberano plenário, com a dispensa da leitura, o senhor presidente colocou a matéria contida no projeto de lei em discussão, concedendo uso à palavra ao vereador Éder Ferreira, para a defesa da emenda modificativa aditiva e da emenda aditiva por ele apresentada. Em relação ao projeto de lei 024, no decorrer de suas ponderações, o vereador Éder Ferreira, visando guardar pertinência com a subemenda modificativa aditiva apresentada pelo vereador Davi. Em relação ao projeto de lei 023, modificou o teor da emenda modificativa aditiva para que, no texto aprovado por essa Casa Legislativa, conste: modifique-se o teor do artigo 2º de propostas para onde se lê. Artigo 2º, para os fins desta lei, consideram-se pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social aquelas que forem constatadas por meio de triagem social-assistencial realizadas pelos profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social, de modo que no texto aprovado pelo plenário leia-se: artigo 2º, para fins dessa lei, consideram-se pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social aquelas que forem constatadas por meio de triagem social-assistencial, realizada por uma comissão. Adicionando-se parágrafo único. A comissão de que se trata o capto deste artigo será composta por 7 membros, sendo que 3 membros indicados pelo poder do chefe do Poder Executivo, 3 membros indicados pelo Poder Executivo. Cabendo ao presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, Goiás, a legislatura em curso a presidir.
Apresentando em seguida, sobre a justificativa para a emenda modificativa aditiva apresentada, solicitadas as adaptações necessárias discursaram ainda o vereador Carlos Cleito, o vereador Clarindo, o vereador Antônio Sérgio e o vereador Éder, encerrando as manifestações por inexistência de mais interessados em debate o assunto contido no projeto de lei 024/2017, o senhor presidente iniciou a colheita da votação dos seus iguais. Constatou, assim, a aprovação da matéria em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão ordinária, com emenda modificativa aditiva, com emenda aditiva apresentada pelo vereador Éder Ferreira, pelo vereador Antônio Sérgio e pelo vereador Rosemar. Por 6 votos a 5, divergindo o vereador Carlos Cleito da Feabrantes, o vereador Clarindo Borges Araújo Filho, o vereador Ivanei e o vereador José Maria Filho, e o vereador Milton Nunes, que votaram pela aprovação do projeto de lei em sua forma original, motivando o voto de Minerva do vereador Davi. E não havendo mais nenhuma matéria em pauta, às 11h42, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando a realização da sessão ordinária para quarta-feira, dia 9 de maio de 2018, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e por delegação da primeira secretária da mesa, vereador Ivanei, lavrei esta contendo 7 laudas digitadas, que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação a fazer, declaro a ata aprovada. Convido o primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Itens. Matéria da ordem do dia. Apresentação do projeto de lei número 10/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária de 2019. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 023/2017, que autoriza o Poder Executivo a fazer doações de cestas básicas. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 024/2017, que autoriza o Poder Executivo a fazer doações de poços artesianos. São essas as matérias do dia. Concedo a palavra aos vereadores para o tema livre pelo prazo de até 10 minutos. A palavra, vereadora Nilza. Bom dia a todos aqui presentes, nossos vereadores, presidente. Bom dia aos ouvintes da Rádio Capivari, nossos internautas, pessoas aqui que nos acompanham. O meu bom dia. Neste momento, quero parabenizar aqui o aniversariante Sérgio, que hoje, Sérgio, parabéns, viu? Pelo seu dia, que Deus te abençoe, que te dê muita vida, saúde, e para nós mantermos aqui unidos, né? Que Deus possa te proteger. E mais, meu muito obrigada a todos. Mais algum vereador? Vereador Éder. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro, doutor Otto, aqui presente na nossa Câmara, muita honra para nós, meu amigo. Então, grande parceiro nosso aí, desse município aqui, lembrança de 1982, quero cumprimentar também os internautas, os ouvintes da Rádio Capivari, os servidores da casa. Senhor presidente, queria apenas 2 questões aqui que eu gostaria de levantar. Primeiro é falar que estou agora enviando o ofício aqui, assinando o ofício aqui ao prefeito municipal e também franquear os demais vereadores que quiserem acharem por bem assinarem esse ofício. Fica aí à disposição de todos os vereadores. O objetivo dele aqui é solicitando, que já foi objeto de um requerimento meu, e agora estamos formalizando este requerimento para a retirada ali daquele ônibus, daquela carcaça daquele ônibus que está ali no posto de saúde.
eu prometi ali aos servidores que trabalham no posto de saúde do Horizonte que em todas as sessões aqui eu estarei falando disso aqui e como pretendo também elogiar a administração quando vier a tirar aquele ônibus dali. Mas enquanto eu tirar em todas as sessões, eu prometi que eu estaria falando desse assunto aqui e pretendo cumpri-lo. Então, aqui é um requerimento para o prefeito para que retire a carcaça daquele ônibus lá. As razões da necessidade, já por 2 outras vezes já mencionada por mim aqui, é porque está servindo ali para atos ilícitos. Tem gente ali fazendo uso de droga dentro dessa carcaça desse ônibus, daquele local, deixando as pessoas ao redor com insegurança. Inclusive tem gente que está chegando de manhã cedo lá para trabalhar e diz que fica olhando lá para ver se esperando a gente sair de lá com medo para chegar no posto. Então aquilo ali não é adequado, é totalmente irregular, aquilo ali não é lugar para estar aquela carcaça daquele ônibus ali. Tem que ser retirado aquilo dali o mais rápido possível, sabe, para dar segurança àquele pessoal ali do Horizonte e os servidores que trabalham no posto de saúde e para quem esteja dentro daquele local. Então, eu estou reiterando esse pedido aqui, formalizando esse pedido e enviando ao prefeito e solicito aos demais colegas vereadores que comungarem com o mesmo entendimento para que o assinem também, que será uma honra a assinatura de qualquer outro vereador neste requerimento. O segundo assunto que levanto aqui, senhor presidente, também não é um assunto novo, por mim levantado aqui nessa Câmara. É a preocupação que eu tenho em relação às câmaras filmadoras do nosso município. Agora, recentemente, foi feito um levantamento e foi demonstrado ao prefeito de Anápolis o custo-benefício desse serviço em Anápolis. E foi mostrado tanta coisa que foi útil aquelas câmaras filmadoras ali em Anápolis para prevenir prática de delitos, para identificar criminosos que praticaram crimes, dentre vários outros fatos que aconteceram ali que puderam ser verificados devido às filmagens da Câmara. E eu tenho muita vontade, um desejo meu, que eu vejo uma realidade que nós podemos alcançar sem grandes dificuldades, a colocação dessas câmaras filmadoras nas entradas, saídas do nosso município, para que possa identificar as pessoas que estão chegando de madrugada, gente de fora que chega aqui de madrugada, pratica delitos aqui, vai embora, e depois não tem como, é humanamente impossível saber depois quem é esses caras, esses veículos que entraram aqui no nosso município. Então, eu gostaria, senhor presidente, que fosse novamente enviado um ofício ao prefeito para ver a possibilidade, relembrar desse pedido da Câmara. A Câmara aqui, por unanimidade, já aprovou o requerimento nosso nesse sentido. Nós já tivemos reunião com o prefeito solicitando isso aí. Então, eu acho que está na hora da gente relembrar disso aí, dessa necessidade, sabe? E fosse enviado um ofício à Câmara, ao prefeito municipal, solicitando dele a parceria do prefeito municipal com a Câmara municipal para junto, se for o caso, dialogarmos, sabe? A gente não quer aqui apenas falar, os prefeitos se viram como isso, não. Vamos pôr a Câmara, parceiro da Prefeitura, parceiro dos comerciantes. Eu acho que a gente precisa praticar atos em busca da consecução desse fim, sabe? Com união de esforços, sabe? A Câmara Municipal, a Prefeitura e os comerciantes, e através de deputados, ver deputado que poderia ajudar a gente nisso aí, ver o que poderia ser feito, sabe? Em relação a isso aí, para atingirmos essa finalidade, que é a colocação dessas câmaras filmadoras no nosso município, sabe? Então, fica aqui registrado, senhor presidente, que envie um ofício ao prefeito municipal, relembrando dessa nossa solicitação e solicitando dele uma resposta da possibilidade dessa parceria com a Câmara para atingir essa finalidade. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a cada um dos senhores. Obrigado, vereador. Vamos reforçar novamente o pedido. Mais algum vereador? Vereador Cleiton. Senhor presidente, senhores vereadores, Rádio Capivari, internautas que nos acompanham pela internet, o público aqui presente, queria também aqui agradecer a presença do meu amigo Carlinho Batimiano, meu amigo João também está aí dando presença aqui nessa casa. Muito importante que vocês estão aqui acompanhando os trabalhos dessa casa de leis. Meu amigo Rosivaldo, funcionário aqui, fotógrafo dessa casa, Rael, companheiro da área de comunicação, Paulo aqui, também o João.
senhores vereadores. Queria acompanhar aqui a fala do vereador Éder, muito importante, tá, Éder? Sempre você, como delegado, vereador dessa casa, está cobrando essa questão do projeto da implantação das câmeras. Inclusive, estou aqui lendo a matéria do Popular, muito interessante, que fala sobre segurança e os dados do Estado, que é um policial militar para cada 765 pessoas. Esses são os dados do governo em questão à segurança pública no nosso Estado aqui. E eu acho que é um número muito grande, né? Imagina, um policial militar para 700, quase 800 aí, habitantes. Será que o Estado não teria uma estratégia aí de estar fazendo alguma coisa para melhorar isso? Vamos começar a cobrar, vamos começar a reivindicar isso aí, que vai chegar às autoridades estaduais, né? Que daqui uns dias vão pôr a cara aí para pedir voto. Eu sempre falo isso aqui, que é a hora de nós aqui, Câmara, Prefeitura, estar reivindicando essas coisas através do Estado, não é aproveitando uma embala de uma pré-candidatura, não, mas eles vêm cobrar voto, vêm pedir, então vamos cobrar, vamos fazer pressão também. Queria, inclusive, falar que estou com você, Éder, nessa questão de estar pedindo essas câmeras aí, que já tem tempo, a gente está tentando ver se consegue isso, não sei se é por emendas, por algum tipo aí de ofício, né? Mas pode contar com a minha ajuda, também na questão do ônibus, muito importante. Queria falar sobre aqui também um ofício que a gente encaminhou, pedindo apoio aí do prefeito na questão da roçagem ali. Ele já tinha pedido, até divulgou no Facebook, nós fizemos aqui também nossa parte, pedindo pela Câmara para fortalecer mais ainda o pedido dele junto a Triunfo, que ontem aí aconteceu um acidente com um jovem, né? E o Juan. E eu acredito que nós aqui, a Câmara, o Legislativo, o Executivo aí, se empenhando em cobrar da Triunfo essa roçagem e a gente ficar de olho, inclusive, nessa manutenção para estar fazendo as prevenções aí necessárias para que o mato não cresça, né? Está fazendo cobrança, que eles sempre vão estar aqui fazendo essa roçagem. Eu acompanhei o site da Triunfo, funciona dessa maneira. É feito o pedido e eles fazem um cronograma ali de roçagem, aí tem no site, inclusive, as cidades, né? E eu observei lá que a Badiânia realmente eles não tinham incluído ainda. Até postei isso aí no Facebook, o pessoal ficar por dentro como que funciona. Ali o cidadão pode estar entrando no site, ele mesmo, independente de ser vereador ou prefeito, ele mesmo está ali reivindicando essa roçagem. Coloquei lá o site da Triunfo, então é uma maneira de você estar fazendo um contato aí, está divulgando o contato da Triunfo com a população para eles estar sabendo, na verdade, como que funciona essa concessão, né? E também quero dar meus parabéns aqui para o nosso amigo vereador Sérgio. Tá, Sérgio? Parabéns para você, que Deus abençoe você, sua família. E queria te falar aqui um trecho bíblico aqui muito importante, em questão do seu aniversário, que assim, é bem interessante, que a posição de vereador aqui, às vezes a gente encontra várias barreiras. Eu vou ler esse texto aqui para você, então. Ame seus amigos, faça o bem para aqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam, reze por aqueles que te maltratam. E se alguém te bater no rosto, ofereça a outra face. É a palavra de Jesus Cristo, que sirva aí como uma mensagem do seu dia de aniversário. Tá bom, meu amigo? Um grande abraço, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador? Vereador Ivanei. Bom dia, ouvintes da Rádio Capivari.
os internautas que nos acompanham, os nobres vereadores, Carlinho, João Toyota. Também gostaria de parabenizar aí o nosso amigo Sérgio, né? Muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, né? Bom trabalho aqui na Câmara. E queria dizer ao vereador Éder também que acompanhe, né, com você aí, vamos fortalecer aí para ver se a gente consegue essas câmaras aí na cidade. Muito importante. Ontem até cheguei a comentar com você a respeito, né, de algo acontecido, que essas câmaras é muito importante mesmo, viu? Vamos abraçar essa causa aí, conta aí com o meu apoio, né? Importante para a nossa cidade. Só isso aí, muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Clarim. Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, pela Rádio Capivari. Quero cumprimentar aqui também o Carlinhos Rabelo e o João Toyota, que estão presentes aqui nesta Casa de Leis. Senhor presidente, eu gostaria aqui de, inicialmente, parabenizar aqui o vereador Antônio Sérgio pelo seu natalício, né? Que Deus continue te abençoando, dando muitos anos de vida, com saúde, felicidade, sabedoria e prosperidade. Gostaria também, senhor presidente, de falar sobre esse assunto que ontem foi objeto de várias discussões nas mídias sociais a respeito aí desse mato que está crescido às margens da rodovia. E é lógico que a gente fica preocupadíssimo. Eu sei que essa rodovia ela deve ser cuidada e preservada pela Triunfo Concebra, que é a concessionária. Então, muito bem disse o vereador Cleiton, a Triunfo Concebra dispõe aí de um site onde esses serviços podem ser reivindicados através desse site. Então, e podem ser reivindicados até por nós mesmos, vereadores, quando nós virmos aí que tem alguma coisa a ser feita, a gente reivindica. É lógico que o senhor prefeito, na medida do possível, tem procurado também a fazer essa roçagem, limpando aquele canteiro central e as margens que ficam aqui dentro da nossa cidade. Esse serviço de roçagem, ele é um serviço que precisa ser feito aqui dentro da nossa cidade também. O senhor prefeito estava fazendo esse serviço, mas os tratores estragaram, né? Estão arrumando os tratores para continuar fazendo esse serviço. Eu faço caminhada aqui no loteamento do Sergipe, aqui em Bela Vista, e vi que ali o mato já está bem crescido, né? Precisaria ali também de uma roçagem. Ontem, quando o vereador Cleiton fez essa reivindicação através do WhatsApp, mostrando que tinha feito um ofício, logo o senhor prefeito apresentou um ofício já anterior, já preocupado com essa situação. Ele já tinha feito um ofício anteriormente, já pedindo a Triunfo Concebra para que tomasse todas as medidas necessárias para limpar aí a beirada da pista. Então, quero dizer às pessoas que estão nos ouvindo que ontem mesmo a gente já entrou em contato também com a Triunfo Concebra e sempre pedindo, né, para que tome providências. Ontem aconteceu um acidente gravíssimo e em razão desse mato que já está alto, né? Então nós precisamos de cuidar disso aí. E hoje aqui estou vendo a pauta, nós vamos a apresentação aqui da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019. Tem novamente a discussão, a segunda votação dos dois projetos de cestas básicas e doação de poços artesianos. Eu quero também aqui informar que ontem houve aí a segunda via das identidades, das entregas, foi bastante procurado,
e que aqueles casos que não foram atendidos, a Prefeitura estará buscando novamente solução para os mesmos que nós precisamos. Eu gostaria de lembrar a população que hoje é o dia 9 de maio, hoje é o último dia, para que aquelas pessoas que têm problema aí com seus títulos eleitorais, procurassem o cartório eleitoral, para que ainda possam votar nas próximas eleições. O título eleitoral ele é exigido em várias ocasiões para passaporte, para concursos públicos, em várias ocasiões ele é exigido. E também para votar, que eu acho que é o mais importante. Eu vejo muitas pessoas aí falando que não vão votar em ninguém mais. Mas aí que reside o problema. Que enquanto você não vota, tem outros que estão votando. Então a omissão da pessoa da escolha de um candidato pode acarretar um problema muito maior do que um candidato que foi escolhido por aqueles que não se omitiram. Votar é um dever cívico nosso. Nós vivemos num país que democrático, né, e que a democracia funciona a partir de escolhas livres das pessoas. Eu tenho liberdade para fazer as minhas escolhas, né, então por isso que eu tenho que pensar bastante, porque eu posso até escolher não votar, mas esse para mim, na minha visão, é o maior problema não votar. Porque você tem aí uma gama aí de candidatos. O que é que o brasileiro precisa fazer? Precisa estar pesquisando, sabendo a origem do deputado, sabendo o que ele fez, o que ele deixou de fazer, dos vereadores, né? Senadores, e as mídias sociais estão nos informando aí bastante. Eu acho que toda pessoa, se ela der uma olhada aí nas notícias, ela já vai ficar capacitada, pelo menos para escolher o menos pior dos candidatos que se apresentam, né? Então nós precisamos de ter essa consciência e de não só falar assim, não vou votar. Eu acho que aí ela estará lavando as mãos numa situação que diz respeito ao nosso futuro, né? Aqui, ó, eu já observei por várias vezes, nós tratando de assuntos aqui, e muitos aqui falam, o deputado só veio aqui na época das eleições, né? E depois não voltou mais, nem uma emenda apresentou para cá. Então eu acho que isso aí já era até um critério para a gente não escolher esse candidato. Então a gente tem que estabelecer critérios. E o vereador Cleito aqui, falando a respeito aí da Polícia Militar, que precisamos de aumentar o nosso efetivo, né? E que, pelo contrário, o efetivo está diminuindo, parece que é um policial para mais de 770 pessoas, se eu não me engano, para mais de 700 pessoas, então é um número elevado. E nós já estivemos ali na Secretaria de Segurança Pública por várias vezes, conversando com o secretário de Segurança Pública, no sentido de aumentar aí o número de efetivo da nossa cidade. E o que nos causou muita surpresa foi porque, na época, ele ainda nos disse que a nossa cidade estava bem servida de policiais militares, né? Nós estamos vendo aí esses concursos que estão sendo desenvolvidos para aumentar o número desse efetivo. Então acaba, senhores vereadores, que no final a responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade de escolhas. Porque o nosso futuro, ele é feito pelas nossas escolhas. Muito obrigado, senhor. Obrigado, vereador. Mais algum? Não tendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente, verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. O item da pauta é o consulta ao plenário, que se dispensa uma leitura, por ser a LDO um projeto um pouco extenso e até mesmo difícil de leitura, porque tem muitas tabelas. Ele já foi encaminhado nos e-mails, mas se algum vereador não pegou ainda, pode pegar na secretaria da casa. Todos dispensam? Dispensa, senhor presidente. Eu gostaria que fosse feita uma cópia para mim, por gentileza. Tá? Se mais algum vereador quiser também? Senhor presidente, eu gostaria que fosse lido pelo menos um ofício que encaminhou a mensagem justificativa. A mensagem justificativa. Senhor presidente, tem uma cópia. O ofício e a mensagem justificativa deve ficar registrado aqui, né? O ofício não consta do projeto, vereador. São quantas folhas essa parte principal? A mensagem justificativa. Antes de entrar nas tabelas. Isso. São quantas folhas antes de entrar na tabela?
São as 7 folhas. Então, leio pelo menos a mensagem justificativa. O ofício não veio acompanhando. Não. Mensagem justificativa. Projeto de lei número 010/2018. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor vereadores, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, o anexo projeto de lei número 010/2018, de 12 de abril de 2018, que em caput dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária anual para o exercício de 2019 e das outras providências. Em cumprimento ao disposto artigo 165, segundo da Constituição Federal e no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Observa-se que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo ser destacado os anexos de metas fiscais e riscos fiscais, e contendo os programas de governo inclusos no plano plurianual para o período de 2018 a 2021, em cumprimento à hierarquia do planejamento contida na Constituição Federal de 88, atendendo assim ao princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas. Expostas destarte a razão ensejadora dessa iniciativa que, esperamos, permita uma ampla e democrática discussão entre os poderes legislativo e executivo, bem submetê-la ao exame dos nobres vereadores, encarecendo seja devolvida para a competente sanção, até o encerramento do primeiro período da atual sessão legislativa. Desse modo, apresentamos o projeto de lei para que seja analisado e aprovado por essa Casa de Leis, pois entendemos ser de interesse excepcional da população de Abadiânia. Nesta oportunidade, transmitimos a Vossa Excelência os nossos mais sinceros cumprimentos. Gabinete do Prefeito Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 12 dias do mês de abril de 2018. José Aparecido Alves Diniz, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador. Então, a leitura do projeto por completo será dispensada e cada vereador fará a leitura do projeto em casa. Segunda votação do projeto de lei número 023/2017. Presidente, só questão de ordem, lembrando que é com emendas, né? Com emendas. 2 emendas, uma aditiva e outra modificativa. Como vota a vereadora Angelina? Favorável com as 2 emendas. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu acho que assim, pouco que o senhor Vossa Excelência apresentou emenda, eu acho que para votação precisaria. Eu só chamar a atenção para ver se é esse o projeto que Vossa Excelência apresentou emenda, para transmitir a presidência para vice, para Vossa Excelência não ficar impedido. Isso, passa a presidência para a vereadora Neuza para conduzir a votação.
vota a vereadora Angelina. Favorável com as duas emendas. Antônio Sérgio. Favorável com as duas emendas. Carlos Cleito. Favorável sem emendas. Clarindo Borges. Favorável sem as emendas. Davi Félix. Favorável com as emendas. Éder Martins. Sou favorável com as emendas ao projeto apresentado. Ivanei. Sou favorável sem as emendas apresentadas. José Maria. Favorável contra as emendas. Milton. Favorável sem as emendas. Rosemar. Favorável com as emendas. Com as duas emendas. 5-5. Sou favorável com as duas emendas. Passo a presidência ao senhor vereador Davi Félix. Aprovada em segunda votação, matéria vai à assessoria jurídica para elaboração do autógrafo de lei após ao senhor prefeito para a sanção. Segunda votação do projeto de lei número 24/2017. Como vota a vereadora Angelina, também com duas emendas. Sou favorável com as duas emendas. Antônio Sérgio. Favorável com as duas emendas. Carlos Cleito. É o 024, posto artesiano. Favorável. Com emenda ou sem? Sem. Clarindo Borges. Favorável sem as emendas. Éder Martins. Sou favorável com as duas emendas a ele apresentadas. Ivanei. Favorável sem as emendas. José Maria. Favorável contra as emendas. Neuza. Favorável com as emendas. Milton. Favorável sem as emendas. Rosemar. Favorável com as emendas. Foram 5 votos favoráveis com emendas e 2 votos e 5 votos sem emendas. Portanto, tenho que desempatar a votação, votando favorável com as duas emendas. Aprovada em segunda votação, a matéria vai à assessoria jurídica para a elaboração do autógrafo de lei após o senhor prefeito para a sanção. Informa ao plenário que a matéria será incluída na pauta da próxima sessão. Não havendo mais matérias a tratar, declaro encerrado a presente sessão. Quero desejar a todos um bom dia novamente, convidar todas as mães para a nossa festa das mães, que acontecerá nesta sexta-feira, às 14 horas. Também convidar todos os vereadores com seus familiares para que possam participar com a gente dessa festa das mães, que se comemora domingo, mas vamos antecipar a nossa um pouco para que possa fazer a festa antes do dia. Muito obrigado a todos e até sexta-feira na sessão também, que será às 9 horas da manhã. Só um recado rápido dessa festa. O ano passado a Angélica fez a festa das mães aí e todo mundo participou, gostou muito. Então o pessoal pediu aí que a gente fizesse novamente. Mas a Câmara não tem condições de estar presenteando essa tecnologia, a fita tem que poder contar com a comissão de cada vereador, uma venda ou algum valor em dinheiro, quiser passar para a Angelina, para a